Olá, eu sou o professor Marcelo Duarte e vou apresentar os tópicos da aula de revisão da disciplina Raciocínio Lógico. Vamos conhecer os tópicos? O tópico 3.1 é proposições e silogismo. Nele você vai aprender a contextualizar os problemas matemáticos lógicos e serão definidos as proposições e os silogismos. Considerando as premissas a seguir. Primeira, ignorância é quando não sabemos alguma coisa. Segundo, na incerteza, não há dúvidas e somos tomados pela segurança. 3. Dogma é uma crença ou doutrina estabelecida de uma religião, ideologia ou qualquer tipo de organização. Podemos concluir que, letra A, todas as premissas estão corretas. Letra B, apenas as premissas 1 e 2 estão corretas. Letra C, apenas as premissas 1 e 3 estão corretas. Letra D, apenas as premissas 2 e 3 estão corretas. E letra E, todas as premissas estão incorretas. Bom, o que temos que fazer aqui é observar as premissas e verificar qual a letra que se adequa ao que está certo ou errado. Nesse caso, apenas a segunda premissa está incorreta, ou seja, na incerteza, na verdade nós temos dúvidas e somos tomados pela insegurança. Então a resposta correta é aquela que diz que apenas as premissas 1 e 3 estão corretos. No caso, a letra C. Questão 2. Proposição é um termo utilizado para descrever o conteúdo de asserções, entendendo a asserção como determinado conteúdo passível de ser falso ou verdadeiro. Silogismo é um raciocínio dedutivo, cujos argumentos são colocados de maneira perfeita a partir de 3 proposições, comparadas de 2 em 2. A partir de 2 proposições, premissas, é possível obter por dedução uma terceira, uma conclusão. O silogismo é passível de receber um valor lógico verdadeiro ou falso. Identifique, por exemplos, os 3 tipos principais de silogismos. Bom, na verdade nós temos o silogismo conjuntivo, o disjuntivo e o condicional. No primeiro deles, o conjuntivo, as proposições ou premissas são interligadas pelo conjuntivo, pela conjunção e. Então podemos dizer, uma pessoa não pode comer farinha e assoviar ao mesmo tempo. E aí, numa segunda premissa, João come farinha. Logo, podemos concluir que João não está assoviando. No disjuntivo, o conectivo de ligação é o conectivo ou. Podemos dizer, ou Raíssa estuda, ou Raíssa trabalha. Ora, Raíssa estuda. A conclusão a que chegamos é que Raíssa não trabalha. No condicional, usamos o conectivo se. Se Cida estudar, ela passará na prova final. Ora, Cida está estudando. A conclusão é que Cida passará na prova final. Questão 3. Considerando o conceito de silogismo, complete a frase a seguir. Os alunos da Unicarioca são inteligentes. Raquel é aluna da Unicarioca. Considerando que os alunos da Unicarioca são muito inteligentes e que Raquel é aluna da Unicarioca, a conclusão a que se chega é que Raquel é muito inteligente. Essa seria a conclusão do silogismo lógico. Tópico 3.2. Axiomas, inferências e teoremas. Nesse tópico, também serão contextualizados os problemas matemáticos lógicos e serão definidos axiomas, inferências e teoremas. Questão 4. Considerando as premissas a seguir. Primeira, inferir é tirar uma proposição como conclusão de uma outra ou de várias outras proposições que a antecedem. Segunda, um axioma é considerado como óbvio ou como um consenso inicial para a construção ou aceitação de uma teoria. Terceira, teorema é uma afirmação que não pode ser provada como verdadeira. Conclui-se que, letra A, todas as premissas estão corretas. Letra B, apenas as premissas 1 e 2 estão corretas. Letra C, apenas as premissas 1 e 3 estão corretas. Letra D, apenas as premissas 2 e 3 estão corretas. E letra E, todas as premissas estão incorretas. Mais uma vez, o que temos de fazer é procurar quais são as premissas que são verdadeiras ou falsas. Nesse caso, apenas a terceira premissa está incorreta, ou seja, o teorema realmente ele pode ser provado, que é o contrário do que está escrito na sentença. Dessa forma, apenas as premissas 1 e 2 estão corretas e a letra a ser respondida seria a letra B. Tópico 3.3. Operações lógicas. Nesse tópico, você deverá identificar sentenças lógicas e resolver problemas utilizando várias sentenças lógicas. Questão 5. Considere as proposições compostas a seguir e estabeleça a resposta mais adequada. Ou José gosta de amendoim, ou Laura gosta de amendoim, mas não ambos. Se José fica feliz em comer amendoim, então José gosta de amendoim. Ora, José fica feliz em comer amendoim.
Logo, o que podemos concluir? Bom, se José fica feliz ao comer amendoim, diz a frase anterior, é porque ele gosta de amendoim. Na primeira sentença, ele exclui a possibilidade de José e Laura gostarem ao mesmo tempo de amendoim, ou seja, se o José gosta, a Laura não pode gostar. Então, pela segunda frase e a terceira, concluímos que José gosta de amendoim. Portanto, a última conclusão seria de que Laura não gosta de amendoim. Tópico 4.1. Determinação dos conjuntos domínio, contradomínio e imagem de uma função. Nesse tópico, você será capaz de identificar as particularidades de cada função, além de identificar os conjuntos domínio, contradomínio e imagem de uma função. Questão 6. Em uma função definida de A em B, chamamos A e B, respectivamente, de domínio e contradomínio da função. E o conjunto de todas as imagens chamamos de conjunto imagem, ou seja, domínio é o conjunto de partida, formado pelos valores para os quais a função está definida. Contradomínio é o conjunto de chegada, que contém o conjunto imagem. O conjunto imagem é o conjunto formado pelos pontos do contradomínio, que são imagens de algum ponto do domínio. São os pontos de B que se relacionam com os pontos de A através de alguma função. Assim, dados os conjuntos a seguir, e uma função expressa por y igual a x mais 2, com x pertencente a A e y pertencente a B, o domínio, o contradomínio e a imagem são, respectivamente, bom, o conjunto A é formado pelos elementos -3, -2, 0 e 3, e o conjunto B, -1, 0, 1, 2, 5 e 7. E a relação entre eles, na verdade a função, é descrita pela equação y igual a x mais 2. Como dito no texto, o domínio é o conjunto de partida, ou seja, é o próprio conjunto A, esse que está aqui, -3, -2, 0 e 3, e o contradomínio, o conjunto B, -1, 0, 1, 2, 5 e 7. Nos resta encontrar a imagem, que são justamente os números que vão ser encontrados a partir da relação expressa e dos números de partida. Assim, se x é igual a -3, o primeiro elemento de A, o y será -3 no lugar do x, mais 2, igual a -1. Se o x for igual a -2, o y será -2 mais 2, igual a 0. Se o x for igual a 0, o y será 0 mais 2, igual a 2. E, por fim, para o último elemento de A, se x for igual a 3, o y será 3 mais 2, igual a 5. Assim, esses elementos é o que fazem parte do conjunto imagem, que, portanto, será -1, 0, 2 e o 5. Tópico 4.2, tipos de funções. Nesse tópico, você será capaz de determinar o valor numérico das funções e interpretar as leis que regem essas funções. Questão 7. Considerando os conjuntos a seguir, indique as figuras que representam funções matemáticas. Bom, em uma função, apenas um elemento do conjunto A pode se relacionar com um elemento do conjunto B. Assim, cada partida, esses 4 elementos de partida, cada um deles tem que ter um ponto no conjunto B. Nós não podemos ter um elemento de partida que tenha como resultado 2 elementos no conjunto B. É importante falar que numa função eu posso ter elementos do conjunto B ou do contradomínio sobrando, ou mesmo utilizando como resposta, nesse caso aqui, 2 elementos do conjunto A. O que nós observamos aqui é que funções são apenas os gráficos 1 e 3. Ou seja, no primeiro gráfico eu tenho apenas um elemento de A ligado a cada elemento de B, sobram 2 elementos em B, não tem problema. No terceiro gráfico, cada elemento de A, cada um deles leva um elemento de B. Eu observo que esse elemento de B aqui tem 2 elementos de A, é a resposta para 2 elementos de A. Isso é bem possível, basta imaginarmos a função x ao quadrado. Se o nosso x for -1, -1 ao quadrado vai dar 1. Mas se o x for igual a 1, x ao quadrado também vai dar 1. Então, eu posso ter o mesmo elemento em B como resposta para 2 elementos em A. Então, esses 2 constituem funções. Esse aqui já não, porque eu não posso ter 2 resultados diferentes para apenas um ponto de partida de A. Então, a resposta à nossa questão é: os gráficos 1 e 3 representam funções. Questão 8. Do ponto de vista matemático, analise a função f de x igual a -x ao quadrado, menos 5x menos 4,
quanto às características de seu gráfico e quanto aos pontos notáveis da função. Bom, a função está aqui descrita, menos x ao quadrado menos 5x menos 4. É no formato a vezes x ao quadrado mais bx mais c, que é o formato de uma função quadrática. Nesse caso, para essa função dada, nós podemos ver que a vale menos 1, b igual a menos 5 e o c igual a menos 4. Então aqui menos 1, menos 5 e menos 4. Para encontrarmos as raízes da função, ou seja, os valores de x que vão fazer com que f de x ou a função ou y seja igual a zero, nós podemos usar a fórmula de Bhaskara, que é essa que está aqui. Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Nós chamamos isso que está aqui abaixo da raiz, o b ao quadrado menos 4ac, de discriminante ou delta. E nós vamos primeiramente achar esse delta para facilitar o cálculo das raízes. Ou seja, o delta vai ser b ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, e o a é menos 1, vezes o c, que vale menos 4. Assim, nós temos que o discriminante será 25 menos 4 vezes 4 vezes 1, 16, né? Então, será igual a 9. Esse é o valor do nosso delta. Aplicando a fórmula de Bhaskara, nós teremos que uma das raízes, vamos chamar de x1, vai ser menos b, e b é menos 5, mais a raiz quadrada de delta, ou a raiz quadrada de 9, que é o valor de delta, dividido por 2 vezes a, que por sua vez vale menos 1. Então, essa raiz vai ser 5, que é menos 5 dá mais 5, mais a raiz de 9, que é 3, dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. Então, isso dá 8 dividido por menos 2, que é menos 4. Então, já encontramos o delta, que vale 9, e o x1, que vale menos 4. A outra raiz, x2, vai ser encontrada também pela fórmula de Bhaskara. Será menos b, menos 5, só que menos a raiz quadrada do discriminante sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Isso será 5 menos 3 dividido por menos 2. Então, o nosso x2, 5 menos 3 dá 2, dividido por menos 2, é menos 1. Outros pontos importantes da função que podem ser utilizados para traçar o gráfico é o valor do y ou do f de x, quando x é igual a zero. A gente chama isso de f de zero. É só aplicar o zero à equação. Então, vai ser menos 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, menos 4. Ou seja, nesse caso, o f de 0 é menos 4. Outra coisa que podemos observar da equação é a concavidade do nosso gráfico. O nosso gráfico, por ser de uma raiz quadrada, por ser de uma função quadrática, ele vai ter como resultado uma parábola que poderá ter a concavidade voltada para cima, poderá ser assim, ou a concavidade voltada para baixo. E esses dados são diretamente relacionados à variável a. Assim, se o a for maior do que o zero, a concavidade será voltada para cima, e se ele for menor do que o zero, que é o nosso caso, o gráfico terá a concavidade voltada para baixo, como nesse exemplo. O último ponto notável que nos falta é o vértice dessa função, né, o que vai estar logo na ponta desse gráfico ali na parábola. Ele é calculado da seguinte maneira: o ponto x do vértice, o valor de x desse vértice vai ser menos b sobre 2a, e o ponto y menos delta sobre 4a. O nosso b é menos 5, então menos 5, ou seja, menos b dividido por 2a vai ficar menos 5 dividido por 2 vezes o menos 1. Isso vai dar mais 5 dividido por menos 2, menos 2,5. E no caso do valor de y para esse vértice, vai ser menos delta, o delta é 9, então menos 9, dividido por 4a, ou 4 vezes menos 1. Menos 9 sobre 4
menos 9 sobre menos 4, que será igual a 2,25. Assim, utilizando os valores de x1, x2, o f de 0 e o vértice, e sabendo que o formato desse gráfico vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo, podemos esboçar esse gráfico tal como a figura que está vindo aí. Tópico 4.3. Representações gráficas de funções. Nesse tópico, você será capaz de interpretar gráficos de funções e solucionar problemas a partir destes. Questão 9. Esboce o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. A função 2 elevado a x é uma função exponencial. Para esboçar o gráfico de qualquer função, nós podemos fazer do expediente de utilizar valores de x e calcular os valores correspondentes de y para colocar no gráfico. Serão pontos de interesse desse gráfico. Também é importante conhecer as regras de formação da função para ter uma noção de como é esse gráfico. Nesse caso, eu escolhi 4 pontos de x que eu vou utilizar para fazer o esboço desse gráfico. Assim, se o x for igual a 0, o f de 0, ou seja, o valor da função para x igual a 0, será 2 elevado a 0, igual a 1. Então, nós temos o primeiro ponto, que é o par ordenado formado por x igual a 0 e y, ou f de x, igual a 1. Para x igual a 1, nós teremos 2 elevado a 1 igual a 2. Um outro ponto que vai estar no gráfico é o cruzamento do 1 do x com 2 de y. Para x igual a 2, teremos 2 ao quadrado igual a 4. E para x igual a 3, 2 ao cubo igual a 8. Então, mais uma vez, esses dois pontos aqui, 2 de x para 4 de y e 3 de x para 8 de y. Usando esses pares e sabendo o formato da exponencial, um gráfico que tem mais ou menos esse formato, nós podemos traçar o gráfico conforme virá na figura a seguir. Questão 10. Ao se pagar uma conta com atraso, o valor final da conta é calculado com juros a partir da função afim f de x igual a abx mais a, onde a é o valor da conta sem os juros, b é o valor percentual de juros cobrados ao dia e x corresponde ao número de dias em atraso. Considerando o valor da conta sem juros igual a R$ 500 e os juros de 3% ao dia, calcule o valor a ser pago após 15 dias de atraso. Então, a partir dos dados do problema, o a valendo 500 e o b 3%, e sabendo que a nossa função é do tipo a vezes bx mais a, podemos resolver o problema colocando o a e o b inicialmente na função. Assim, o f de x vai ficar 500, que é o valor de a, vezes b, que é 3%, ou 3 dividido por 100, mantemos o valor do x, que vai ser a quantidade de dias em atraso, mais o valor da conta sem atraso, que é o próprio a. Ou seja, aqui o valor da conta, aqui o valor de quanto nós vamos pagar de juros pela quantidade de dias de atraso. Fazendo essa pequena conta, 500 vezes 3 dividido por 100, encontramos 15. Então, a nossa função fica reduzida a 15 vezes x mais 500. Considerando na pergunta um número de 15 dias, o que temos que fazer é aplicar o 15 ao lugar de x, ou achar o f de 15, que vai ser, portanto, 15 vezes 15, 225, mais 500, 725. Assim, nós teremos que pagar R$ 725 para pagar essa conta com juros. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e boa prova.